Fala galera, bem-vindo aí ao canal. Meu nome é Atailo Rodrigues e a gente vai falar aqui nesse canal sobre viagens, né? Dicas de viagem. Principalmente para você que quer viajar para os Estados Unidos, a gente vai dar aqui o passo a passo para que você possa fazer essa viagem. A gente vai falar aqui desde a emissão do passaporte, emissão do visto, emissão de passagens, aluguel de carro, aluguel de casa, dicas de compras e muito mais, né? Nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai focar em quais são os principais documentos para que você possa fazer a sua viagem. Porque diferente de alguns outros destinos, os Estados Unidos eles exigem o visto de turismo, né? E no caso do visto de turismo americano, o processo ele é um pouco ali complexo, né? Eu não diria difícil, mas é um pouco complexo. Você tem que ter ali um conhecimento básico para que você cumpra. Então a gente vai passar para você aqui todo esse passo a passo. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar o pontapé inicial aqui para a nossa viagem. A viagem para os Estados Unidos, ela exige dois documentos principais. O primeiro deles, o passaporte, né? E o que é o passaporte? O passaporte, ele é o documento de identificação internacional para viajantes. Ele é aquele documento que te permite ser identificado em todos os países. Então, toda vida que você chega ou sai de algum país, aí essa informação de chegada ou saída, ela, na maioria das vezes, é baseada ali no número do seu passaporte. Exceto se for aí uma viagem em que os países ali integrantes do local de origem e do local de destino têm algum acordo comercial, que aí nesse caso você vai poder fazer a viagem sem o passaporte. A exemplo, por exemplo, as viagens aqui dentro da América do Sul, onde a maioria dos países da América do Sul são aí participantes de um acordo comercial e político chamado Mercosul. Então, se você for viajar dentro do Mercosul, você pode viajar fazendo uso do seu RG mesmo emitido pelo Brasil. Mas no caso dos Estados Unidos, não. Essa hipótese, ela sequer é colocada na mesa. Para viajar para os Estados Unidos, obrigatoriamente, você tem que ter um passaporte. E esse passaporte que você tem, ele precisa ser válido, né, até o período final da sua viagem. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem e vai chegar lá do dia 1º e vai ficar lá do dia 1º ao dia 15 de janeiro de 2026, o seu passaporte obrigatoriamente precisa ser válido até o último dia lá da sua viagem, lá, o dia 15 de janeiro. Então você precisa ter o passaporte válido até o final da viagem, né? E esse passaporte, ele é obtido pela Polícia Federal. Você faz todo um processo online pela Polícia Federal, comparece lá na Polícia Federal para entregar a documentação que é exigida lá, que é pouca coisa, e faz o procedimento ali de coleta da fotografia, de coleta das digitais, né? Depois disso, o processo demora ali entre 6 a 10 dias úteis para que você recolha o passaporte também no posto da Polícia Federal. Fica ligado aqui no canal que o próximo vídeo eu vou fazer o passo a passo da emissão do passaporte, bem como eu vou fazer todo o detalhamento sobre tempo de validade, valores, o procedimento, né? Então, no próximo vídeo a gente vai entrar em detalhes sobre o passaporte. O outro documento que é exigido para a sua viagem, e esse é um pouco mais complexo, é o visto de turismo, né? Os Estados Unidos, para que o brasileiro, no caso, possa visitar os Estados Unidos, é necessário que ele obtenha um visto de turista, certo? Então, você precisa entrar em contato com o governo americano através dos consulados americanos aqui no Brasil, né? Aí você paga uma taxa para que você possa submeter o seu processo de pedido de visto ao consulado americano. E aqui eu vou fazer uma visão geral sobre como é que é esse processo. No próximo vídeo também teremos um passo a passo completo sobre o visto de turista.
certo? A gente vai fazer um processo aqui passo a passo, onde eu vou explicar cada etapa, certo? Eu tirei meu visto em 2015, emiti meu visto em 2015, mas desde 2015 para lá eu já emiti vários vistos para outras pessoas, né? É um processo que, apesar de não ser tão complexo, mas ele exige um pouco de cuidado, exige ali um pouco de treinamento, mas nada que você, com conhecimento, com paciência, não consiga fazer sozinho. É claro que algumas pessoas ali que não têm tanta aptidão com a parte de tecnologia, de preenchimento de formulário, que não quer se preocupar ali em entender ali a legislação e todos os fatos ali que envolvem o procedimento do visto, preferem pagar uma assessoria. E tranquilo, é super válido. Se você não tiver essa segurança para fazer o procedimento, é super válido que você pague uma assessoria. Geralmente aí uma assessoria para o visto de turismo ela custa em torno aí de 400 a 500 reais. Claro, tem casos assim mais extremos em que empresas chegam a cobrar R$1.000 para uma assessoria de visto, né? Lembrando que o procedimento e a assessoria geralmente é feita de forma individual, ou seja, cada pessoa que vai submeter o visto precisa de fazer uma solicitação e, no caso da assessoria, também pagar a assessoria para cada pessoa. Mas, assim, o que a gente vai te explicar aqui no canal, se você prestar atenção, se você seguir os passos direitinho, eu tenho certeza que vai ser possível você fazer, assim como eu, a solicitação de forma tranquila e sem precisar de assessoria. E agora a gente vai fazer aqui uma visão geral sobre como é que é o visto. O visto de turista para os Estados Unidos, ou visto de turismo, ele é chamado o visto B, né? No caso, existe a nomenclatura, né? Chamado visto B2, que é o visto de turismo. Esse visto, ele te permite que você possa fazer turismo nos Estados Unidos por até 6 meses, ou seja, a cada ida aos Estados Unidos, você pode permanecer lá no máximo 6 meses. E claro, esse tempo de permanência ele vai ser condizente com a sua viagem. Porque mesmo você tendo visto, na hora que você pisa lá em solo americano, na hora que o avião decola, ou que você entra via terra lá nos Estados Unidos, você vai ter que passar pelos agentes de imigração que vão lá lhe entrevistar, saber o propósito da sua viagem e vão marcar lá o tempo para que você possa permanecer em solo americano e depois retornar. E aí, o visto de turismo, para que você possa fazer o procedimento, como eu falei, você precisa ter um passaporte válido. Então, o primeiro passo, ter o passaporte válido e a validade precisa ser até o último dia da sua viagem. Depois do passaporte, com o passaporte em mãos, você precisa entrar no site do governo americano e fazer a solicitação de visto. Essa solicitação de visto você pode preencher sem pagar nenhuma taxa, né? No início você não paga nenhuma taxa, e essa solicitação ela é feita de forma eletrônica através de um formulário eletrônico do governo dos Estados Unidos, que é chamado de DS-160. Neste formulário você vai passar informações suas pessoais, profissionais, educacionais, parte da sua família. Você também vai falar sobre a questão do seu propósito de viagem, bem como você vai falar um pouco ali da questão se você já se envolveu ou não em alguns fatos, né? Ele pergunta sobre crimes, pergunta sobre vários assuntos ali sobre a sua vida. Então, você vai preencher esse formulário DS-160. Quando você terminar ali o preenchimento, você vai escolher qual consulado você vai aplicar, certo? A gente tem aqui consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Então, nesses 5 locais, você pode fazer a solicitação de visto. E aí já vai logo a primeira dica. Se essas cidades não são muito próximas da sua casa,
você já tem que se programar para fazer uma viagem. Foi o meu caso. Quando eu fui tirar o visto em 2015, eu tive que fazer uma viagem para Recife. Eu sou aqui de Fortaleza, então eu já aproveitei a viagem para Recife para fazer uma viagem de férias ali, né? Eu acredito que na época passei 5 dias ali na cidade, precisei de 2 dias para fazer o procedimento lá de visto, porque na época o procedimento lá em Recife exigia 2 dias de atendimento. Então, a primeira programação que você vai ter é de comparecer ao consulado. Para aquelas pessoas que moram no local onde tem o consulado, aí é super tranquilo, né? Mas para as pessoas que não moram, você já vai ter que se programar para fazer essa viagem. E então, depois que você preenche o formulário DS-160, você vai precisar agendar a sua entrevista. Aí, para poder fazer o agendamento, você entra novamente no site do governo americano, né? A gente vai dar todas as instruções num próximo vídeo. Então, você entra no site do governo americano, paga uma taxa que hoje é $185 aí, considerando o dólar hoje do dia, tá aí por volta de R$1.050, R$1.060. Então, você vai pagar essa taxa para que você tenha direito a agendar a sua entrevista de visto. Porque você vai preencher o formulário e todas as informações ali do formulário, elas vão para o sistema do governo americano e lá um agente do consulado vai fazer uma entrevista com você para falar tanto dessas informações que você colocou lá no DS-160, como outras informações que ele achar ali pertinente para o momento. Então, para agendar essa entrevista, você vai ter que pagar essa taxa. E é importante salientar aqui que essa taxa, de maneira alguma, será reembolsada. Ou seja, você paga a taxa, agenda seu visto, comparece à entrevista. Se você for aprovado, a taxa não é reembolsada. Se você não for aprovado, a taxa também não é reembolsada. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Acompanhe aqui o canal, já se inscreve, já ativa aí as notificações. Se for o caso, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares que também querem tirar o visto. Que aí no próximo vídeo a gente vai tratar de um passo a passo, eu vou mostrar na prática, na tela do computador, a emissão do passaporte. E na sequência eu vou mostrar o passo a passo da emissão do visto de turismo, né? Vou fazer uma solicitação ali do DS-160. Claro, vai ser uma solicitação ali com dados, digamos, de teste, de treinamento. Eu não vou expor dados de nenhuma pessoa, né? E nos próximos vídeos também vamos estar falando mais dicas, tranquilo? Então eu agradeço aí por ter assistido, espero que você tenha gostado, né? É um assunto um pouco complexo, por isso que o vídeo ficou um pouquinho aqui mais longo, mas eu espero que tenha lhe ajudado, tranquilo? Até a próxima!